Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quando mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar, meus prezados irmãos, aqui, todos os ouvintes, aqui da comunidade São João Batista, da Vila Serventina. A igreja está nos providenciando agora a continuação do Evangelho de Marcos. Porém, ela pula alguns textos que já foram feitos o ano passado, como no caso nosso hoje, de Mateus. Então, nós precisamos, para entender melhor o projeto de Jesus, a partir do Evangelho de Marcos, ler em casa. Abrir o Evangelho de Marcos e ler em sequência. Porque tem muita coisa que, ao pular, o próximo texto você não consegue entender. Isso acontece como quem assiste a novela. Quem assiste a novela, se faltar 2 dias, não ficou sabendo o que aconteceu. No dia que vai assistir, mas por que está acontecendo isso? É que ele não assistiu o anterior e anterior, que aconteceram coisas. E aí não compreende, tem que perguntar à filha, ou à tia, ou à avó, dizer, mas o que aconteceu nesses 2 dias? Então, a leitura lida em sequência é que nos faz e nos ajuda a entender melhor o projeto do Evangelho de Marcos, a boa nova trazida para nós por Marcos. A igreja nos providencia hoje, portanto, junto com a leitura do Evangelho que acabamos de ler, também uma primeira leitura e a segunda leitura que nos ajudam a compreender melhor. Veja bem, a primeira leitura nossa é tirada do profeta Isaías. O Isaías vislumbra lá longe como que seria a vontade de Deus quando nós seguimos ela. Por isso que ele diz aqui, dizei às pessoas deprimidas. Olha, nós estamos vivendo numa sociedade hoje onde a depressão é uma das maiores doenças que existem nas pessoas. Conviver com uma pessoa deprimida, eu nunca convivi, mas imagino a dificuldade. Pessoa que não tem perspectiva, pessoa que não tem sentido na vida, pessoa que simplesmente está comendo, bebendo, dependendo dos outros, sem projeto nenhum na vida, e não tem sentido mesmo.
A vida só tem sentido, eu tenho falado isso. A vida só tem sentido quando nós nos sentimos úteis. Você veja a mãe, tem criança. Ela sabe que tem que acordar cedo, tem que preparar a criança. Ela se sente útil porque está servindo a criança. Isso é muito importante para vencer a doença da depressão. A pessoa tem que se abrir e tem que ajudar os outros. Se envolver com qualquer atividade que tiver, se reunir com outros e se sentir útil. Portanto, o profeta Isaías dizia às pessoas deprimidas: criai ânimo. E aí a palavra que é repetida muitas vezes no Evangelho: não tenhais medo. O medo, ele é desastroso. O medo não deixa a pessoa crescer. As autoridades, os militares, os governos grandes, quando querem dominar o povo, impõem medo, impõem castigo. E aí a pessoa se reprime e não consegue fazer nada. Portanto, não tenhais medo. Lembram que no Natal nós lemos 3 vezes essa palavra. O anjo que apareceu a Zacarias, não tenha medo. O anjo que apareceu a Maria, não tenhais medo. O anjo que apareceu aos pastores, não tenhais medo. O Salvador está chegando. Jesus está chegando. O Filho de Deus está chegando para nos ensinar, para nos dar exemplo, para vencer o medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem. A vingança de Deus é fazer com que reprime os grandes e poderosos para poder salvar os pequenos, os que estão sendo oprimidos. Então é a vingança que vem. É a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Salvar esse povo que estava na realidade oprimido, escravo na Babilônia. E o profeta Isaías, ele vai anunciar para eles que essa vida ela vai ter um fim. Ela vai ter um fim. Mas é Deus que vai ajudar eles para se libertar. Então, e aí tem um texto aqui muito importante, que é refletido no Salmo nosso, muito profundo. Ele diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, tirar a cera que acaba tampando o nosso ouvido. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto, e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida, e aí vai falar da natureza. Nós estamos vivendo problemas sérios com a nossa natureza agora no mundo todo, devido à modificação que há longos anos a gente vem fazendo, principalmente aqui no Brasil, mas em outros países já foi feito anteriormente. E agora sofrendo as consequências, com essa seca que nós temos, com esses fogos que está pegando, ou algumas vezes propositalmente. E aí, a realidade do nosso povo, a realidade dos animais que morrem, dos pássaros, de tudo, com todas as consequências. O profeta Isaías, ele vai prever isso. Se nós obedecermos a palavra de Deus, a terra árida se transformará em lago, e a região sedenta se transformará em fontes de água. Essa é a leitura do profeta Isaías, que vai nos preparar para entender o projeto de Jesus que realiza hoje. Mas antes disso, eu quero aprofundar também o Salmo 146, na tradução é 145, mas o original dele, traduzido do hebraico, é 146, é um dos salmos que nós devemos rezar sempre. É um dos salmos que inspirou até a oração de Maria, que diz assim: o Senhor é fiel para sempre, Ele faz justiça aos que são oprimidos, quer dizer, faz justiça àqueles, dá liberdade para eles, salvá-los, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor faz erguer o caído, o Senhor ama aquele que é justo, o Senhor ama aquele que é justo.
É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. E tem que confundir mesmo, porque os maus vêm para estragar a vida dos filhos de Deus, se colocando superiores, com a força eles ganham e oprimem os mais pobres, os mais abandonados. O Senhor reinará para sempre. E aí, ó Sião, que é Jerusalém, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Quando é que o Senhor reinará para sempre, para sempre, para todos os séculos? Exatamente quando essas situações de vida, a natureza que nós estamos vivendo, quando o pobre, o marginalizado, o doente, ele consegue respirar e ganhar a vida, e mais vida, com dignidade, como vai nos mostrar agora a leitura do Santo Evangelho. A primeira leitura e o Evangelho normalmente combinam entre si. E aí nós temos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Porém, antes desse texto, aqui temos um outro que pulou. Pulou porque foi lido ano passado no Evangelho de Mateus. Mas é muito importante para a gente entender na sequência. No texto anterior, é daquela mulher, quando Jesus saiu da terra da Palestina, que era considerada terra santa, e ele saiu fora para descansar e foi para Tiro, Sidônia, lá no norte, fora do território da Palestina. E foi para descansar. Entrou na casa para descansar. De repente apareceu uma mulher cananeia, segundo o Evangelho de Mateus. Logo uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Esse ouviu falar é muito importante. No capítulo 3, Marcos, ele coloca quem é que ouviu falar Jesus. E ele coloca em todo lugar da Palestina, fora da Palestina, todo mundo ouviu falar de tanto bem que Jesus está fazendo, que a resposta nossa, ele tem feito bem todas as coisas. E essa ideia, ela foi transmitida em todo lugar. E essa mulher, longe da Palestina, lá no norte, numa terra estrangeira, ouviu falar de Jesus. Foi lá. Ele foi para descansar. Mas ela foi, a filha está doente, ouviu falar que ele está fazendo coisas boas, e só faz coisas boas, foi lá. E aí, a mulher era pagã. Lógico, estamos em terra estrangeira, portanto era considerada impura. E entrando em contato com o estrangeiro, de acordo com a religião, não a fé, de acordo com a religião de Israel, entrando em contato com o estrangeiro que é impuro, você também se torna impuro. Jesus enfrenta tudo isso. Mas aqui, Jesus reage um pouquinho ainda como judeu. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria, portanto estrangeira. Ela lhe suplicou que expulsasse da sua filha o demônio, porque ela era possuída pelo demônio. Ela não fazia as coisas certas, a cabeça dela estava virada. Ela não diz coisas com coisas. Tem que ficar atento 24 horas com essa filha, acompanhando ela, porque ela pronta. Não tem equilíbrio, nada. Era conhecido essa pessoas endemoniadas, ou então com espírito impuro. Aí Jesus disse, deixa que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Quer dizer, ele disse, você é estrangeira, eu vim para o meu povo de Israel, aqui é terra estrangeira, eu trouxe para nosso povo. Aí a mulher vai dar uma grande lição. No Evangelho de Mateus, que lemos o ano passado, aqui foi a mudança de Jesus, quando cai a ficha de Jesus por uma mulher, que faz ele perceber que qualquer um que tem um filho, uma filha doente, merece atenção e merece ajuda. Não é por ser de uma religião ou de outra religião, mas todos somos filhos de Deus, e Deus quer o bem a todos, indiscriminadamente, como diz a nossa segunda leitura, a chamada de atenção que Tiago faz. Tiago faz essa chamada de atenção, quando ele diz assim,
meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Jesus aqui está fazendo acepção de pessoas, discriminando o estrangeiro, que era a atitude toda do povo de Israel no Antigo Testamento todo. E a mulher vai dar uma grande lição para ele. E vai cair a ficha de Jesus. E a partir daí ele vai se abrir para todos. Mateus, ele desenvolve isso passo a passo. Então diz assim, a mulher respondeu, sim, Senhor, aceita a orientação de Jesus. Mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Pronto, Jesus admirou com ela. Admirou, aprendeu dela. Aliás, isso é muito importante perceber, que Jesus é alguém que aprende, que cresce. Jesus não nasceu já sabendo tudo. Lucas deixa bem claro isso no capítulo 2. Jesus crescia, estatura no corpo, e sabedoria, vai aprendendo, como aqui, e na graça de Deus. Jesus aprendeu, como eu aprendi com o povo, que sempre te dá uma chamada de atenção, sem querer dar a chamada de atenção, mas quando fala algumas palavras, você percebe, ela tem razão, ele tem razão, e mudar. Essa é a nossa vida toda, crescer sempre, crescer sempre. Então, o que disse? Então, Jesus disse, por causa desta palavra que você acaba de dizer, olha, Jesus sacou a lição da mulher. A minha filha está doente. Qual é a diferença? A minha filha doente e a filha de um judeu doente. Você está fazendo discriminação de pessoas. Entre todos os filhos de Deus, está selecionando um em detrimento do outro. Aí Jesus, então, por causa desta palavra que você acaba de dizer, volte, o demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Esse texto, na sequência de Marcos, foi deixado fora, por isso que a gente se perde, infelizmente. E é por isso que temos que ler o Evangelho da Bíblia Sagrada e não apenas da liturgia diária, que nos ajuda para aquela celebração. Aí entra o nosso caso aqui. O que o evangelista Marcos está fazendo? Ele está fazendo a profecia de Isaías. Quem é que vai curar os doentes? Quem é que vai abrir os olhos dos cegos? Quem é que vai fazer o coxo andar? Quem é que vai fazer o surdo ouvir para poder falar de verdade e comunicar-se bem? Quem? Jesus é um deles. O evangelista vai mostrar que quem fez isso é Jesus. E vai mostrar também que Jesus está tentando ensinar os seus discípulos para quando ele partir, mas permanecer com eles no seu espírito, como diz o evangelista São João, eles poderem continuar o trabalho que Jesus mostrou para eles. Pelas suas próprias mãos, organizar a vida e a sociedade para poder curar os doentes. O pecado gravíssimo que nós temos na igreja nossa, infelizmente, vários grupos, é fica rezando, esperando que Deus faça as coisas. Esse é o pecado grave nosso, que precisamos confessar. Você tem mãos, você tem boca, você tem olhos. Você viu uma pessoa que pode ajudar a arregaçar as mangas e ajuda. É isso que Jesus nos mostrou, muito importante isso. A gente continua com a mentalidade do Antigo Testamento, de esperar tudo de Deus. E eu rezo, eu faço sacrifício, eu acordo 2 horas de manhã, eu fico ajoelhado, eu rezo terço antes de dormir, eu faço isso, eu vou na igreja para Deus me favorecer. Esse é Deus do Antigo Testamento. Não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus, Senhor, me dá força para enfrentar o meu dia, para ajudar o meu filho, para ir à busca daquela que se perdeu, para ir visitar os doentes. Me dá força. Quem é que vai fazer? Você. Eu. Com a graça, esse é de Jesus. Com a graça de Deus. Nós continuamos com a mentalidade do Antigo Testamento de ficar esperando
Tudo de Deus. E Deus já nos deu tudo. Já nos deu a natureza. Deus já nos deu força. Deus já nos deu inteligência. Todos os esforços que foram feitos até hoje para a gente chegar até esse nível, da gente poder viver mais tempo, de a gente inventar tantos remédios e criar remédios que nos mantêm vivos, foi esforço nosso do ser humano pela inteligência que Deus nos deu. E nós precisamos utilizar isso para viver a vida que Deus deseja. Portanto, o milagre que Jesus Cristo está fazendo hoje no Evangelho é exatamente isso. Jesus, ele cura aquele que está surdo. E ele falava com dificuldade, lógico que fala com dificuldade. A gente fala a partir daquilo que a gente escuta aqui. A pessoa que está surda, ela não consegue elaborar as palavras. Ela não consegue se expressar porque não ouviu. A gente aprende isso desde criança com a mãe, que repete uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 15 vezes. O pai repete outras vezes e aí entra na nossa cabeça. E ao entrar na nossa cabeça, a gente vai começar a treinar a soltar a palavra. E se falar a palavra meio torta, a mãe corrige. Não, é assim. Não é assim, é assim. Deus já criou a natureza assim. Só que nós ficamos esperando que Deus faça as coisas. Você veja bem, se a sua criança, ela pegou uma banana, descascou, jogou no chão. Você pode rezar quanto for, ficar noites inteiras acordado rezando o terço. Quem é que vai tirar aquela casca de banana lá que a criança jogou? Por acaso vai aparecer um Deus que vai tirar a criança, a casca de banana? É você que tem que tirar. Você viu que sua filha jogou a casca no chão, você vai lá, pede para ela, vem cá filha, vamos lá. Essa aqui não é aqui. Tira daqui, ó. Ela tem capacidade já. Tira. Aonde vai colocar? É no lixo. Coloca no lixo. Nós precisamos superar essa mentalidade nossa de esperar tudo de Deus. Deus sempre nos quer bem. Porém, nós temos que fazer a parte nossa, com as qualidades que Ele deu para cada um de nós. Essa é a leitura do Evangelho de hoje. Abre os ouvidos. E aí a pessoa fala perfeitamente. E aí a grande manifestação no final, muito importante, depois de cada texto tem umas frases muito importantes. Jesus tem feito bem todas as coisas. Essa é uma atitude que o discípulo de Jesus, os apóstolos, o povo está expressando isso. Os apóstolos que seguiam Jesus precisam ouvir isso, porque esse texto do surdo e mudo, ele tem a ver com os apóstolos, que Jesus está falando, está ensinando, e na cabeça deles, eles continuam com a mentalidade do Antigo Testamento. Esperar que Deus vai intervir na história, esperar que Deus vai aparecer com os seus anjos, a milícia, e aí destruir o Império Romano e colocar Jesus no trono para ser o seu rei. A cabeça deles era essa. E Jesus está dizendo, vocês não estão ouvindo. Por isso a palavra de vocês não vai ter efeito. Vocês não estão ouvindo a minha palavra, o meu ensinamento. Vocês não estão atentos àquilo que estou fazendo. Eu trouxe a boa nova de Deus, que é o Evangelho de Deus, como disse Marcos no início. O Evangelho não é de Jesus Cristo. O Evangelho é de Deus, que Jesus Cristo nos fez ver, nos fez ouvir, nos fez viver. Esse é o projeto de Jesus, arregaçar as mangas, pedir força a Deus, e que sempre quer nos dar, e de acordo com as capacidades que cada um tem, podemos desenvolver e crescer. A pessoa que busca melhorar, você pode ver ela como era antes, 10 anos atrás, e como é hoje, e ver a diferença. Nossa, como cresceu, não só fisicamente, mas cresceu no conhecimento, cresceu na maneira de viver, cresceu na maneira de servir os outros. É um crescimento constante e Jesus está ensinando isso. Eu não posso deixar de falar hoje também sobre o tema que apareceu ontem no Grito dos Excluídos, foi feito dia 7 de setembro, há 30 anos de resistência, que está sendo feito esse que é chamado Grito dos que estão sofrendo, dos que são excluídos, dos que estão abandonados,
para alguém tomar consciência que existem. Não sei se vocês se lembram, mas antigamente, quando uma criança era doente, era manca, nascia com defeito, ninguém ficava sabendo, porque a família escondia. Infelizmente. Não sei se vocês perceberam outro dia, quando Jesus, no dia de sábado, quando tinha alguém doente lá, e Jesus fez o quê? Vem aqui no meio. Ele tem que ser visto por todos, para receber a ajuda de todos. Não é esconder. Esconder não vai receber ajuda. É isso que o grito dos excluídos quer mostrar. Nós temos gente sofrendo. Nós temos gente doente. Nós temos gente escravizada. Nós temos gente sem informação. Não está recebendo a educação necessária. Por isso o grito dos excluídos. E esse grito dos excluídos, ele tem como tema, todo ano, chamado Vida em Primeiro Lugar. É o projeto de Jesus. Vida em primeiro lugar. Vida para todos, diz Jesus no capítulo 10 de São João. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. É o eixo central do projeto de Jesus. E o tema, então, 30 anos de resistência, vida em primeiro lugar. Sabe qual é o lema? O lema que foi escolhido foi esse: todas as formas de vida importam. Todas as formas de vida importam. Porque todas as formas de vida foram criadas por quem? Por Deus. Toda a natureza, que é a primeira palavra de Deus, isso esquecemos de falar. A primeira palavra de Deus não é a Sagrada Escritura, diz Santo Agostinho, não é. A primeira palavra de Deus é aquilo que saiu da sua boca, criou a criação, que está relatado depois na Sagrada Escritura, no primeiro livro do Gênesis, ao abrir a primeira página. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e tudo que neles contém, canta o Salmo. Essa é a primeira palavra de Deus. Portanto, todas as formas de vida têm valor, importam. Não podemos desfazer como estamos fazendo. Olha o que está acontecendo no mundo, tantos anos destruindo o Amazonas, derrubando árvores. Olha as consequências que estamos sofrendo na nossa vida. Tudo por causa dos gananciosos, que querem a terra, que invadem a Amazônia, derrubam as árvores para colocar as vacas e render dinheiro. E agora as consequências, não é só aqui no Brasil. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo o que acontece aqui no Brasil. Tantas queimadas, tanta seca. Eu estou sofrendo aqui por causa disso, da seca. Todas as formas de vida importam. E aí tem mais uma frase. Mas quem se importa? Quem se importa? Jesus se importou. E nos ensinou que nós precisamos nos importar. Essa frase ela foi tirada, vocês lembram daquele caso nos Estados Unidos? Né? Eu lembro agora, tem uma imagem aqui, um carro, um pneu, e um soldado lá, o policial, pegou o negro, jogou no chão, colocou o pé assim em cima daqui, e apertando ele falou: você vai me asfixiar. E matou, asfixiado. Aí surgiu um movimento grande. A vida dos negros importa. A vida dos negros importa. A vida dos doentes importa. Podemos continuar. A vida das pessoas sofredoras importa. As vidas dos drogados importa. As vidas dos nossos filhos que se envolvem com drogas importa. Mas quem está se importando com isso? É a tarefa nossa. Foi a tarefa de Jesus. O mudo, no início a mulher com a filha com o espírito impuro, endemoniada,
Jesus não se importou. E a mulher chamou a atenção. Não vai se importar com minha filha? Não vai se importar com minha filha? Caiu a ficha. Por causa disso, sua filha já está curada. Todos que vivemos nessa terra e tudo que se vive no mundo, na criação de Deus, se importa. E nós precisamos começar a nos interessar nisso. Por isso, eu lembro antigamente nós tínhamos qualquer tipo de pastoral, qualquer necessidade que tinha, criava-se uma pastoral dos doentes, dos enfermos, dos idosos, das prostitutas, dos drogados. Tinha uma pastoral para tudo, porque a igreja realmente é que tem que se importar. Ela que nos traz Jesus, nos ajuda a viver o que Jesus nos ensinou, para nos importar. Importar com os irmãos, importar com a natureza, importar com os animais, com os pássaros, com os peixes. Temos que nos importar, como diz aqui, todas as formas de vida importam. E nós queremos nos importar com todas as formas de vida, com as pessoas coxas, cegas, doentes, enfermas. Esse é o trabalho que nós precisamos fazer. Sempre com a graça de Deus. Porém, quem faz? As nossas mãos. A nossa vontade. O nosso bem-querer. E quem faz isso nunca vai entrar em depressão. Porque sempre vai se sentir útil. Trabalho não falta. E a pessoa que se envolve em ajudar a própria família e os outros, se abre para os outros, nunca vai entrar em depressão. Essa é a profecia de Isaías. E Jesus nos mostrou como vencer a depressão e viver servindo uns aos outros para realizar o projeto de Deus que está escrito em Marcos 9, a última frase que nós não vamos ler na igreja, mas está lá, vai ser pulado. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos possamos viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.